Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos. Nós estamos estudando o item número 13 agora, né? Começaremos hoje o item número 13. Fazendo uma recapitulação, do item número 12, Kardec fala sobre a visão que o Espiritismo proporciona a respeito dessa dinâmica que envolve o nosso mundo, das leis que regem a nossa existência, a evolução de tudo aquilo que nos envolve, né? A matéria, as sociedades, os próprios espíritos. Então, traz para nós uma visão. Bom trabalho, Didion. Beijos. Então, mostra para nós de que forma que nós podemos entender o passado, o presente e o futuro nesses três tempos intimamente vinculados, né, sendo um consequência do outro, e não simplesmente tempos separados, imaginando que uma determinada sociedade viveu no passado, e até assim, estudando sobre essa questão histórica, como a gente tem comentado bastante ultimamente, que é importante para esse nosso entendimento, quando nós falamos sobre um evento que aconteceu no passado, como por exemplo, vamos chutar, o descobrimento do Brasil, a partir da chegada dos portugueses aqui, no final do século XV, começo do século XVI, nós tivemos então aqui a presença de um povo mais evoluído, tecnicamente, tecnologicamente, intelectualmente também, que os indígenas que aqui viviam. E aí depois o tempo foi passando, essa sociedade começou a ficar mais estruturada, vieram as cidades, vieram mais pessoas, começaram a nascer então as novas gerações aqui no Brasil, para chegarmos até onde nós estamos aqui. Então nós analisamos inicialmente apenas o evento da chegada dos portugueses, daquela parte da colonização, da escravidão, da independência, depois da república, para chegarmos até aqui. Mas nós não avaliamos todos os indivíduos, todas as personagens que participaram desse processo, que também evoluíram com o passar do tempo. Então aqueles mesmos indivíduos que vieram para cá naquela época, aqueles mesmos indígenas que aqui viviam, aqueles mesmos homens e mulheres que foram escravizados, são espíritos, eram espíritos que evoluíram, que tinham uma história passada, viveram aquele presente naquele momento e depois, reencarnando em várias outras etapas, também tiveram a sua evolução. Olhando, por exemplo, para a nossa nação hoje, quais de nós viveu aqui naquela época e fez parte daquele evento? O que nós aprendemos de lá para cá? De que forma que nós evoluímos de lá para cá? Então mostra que, na verdade, os eventos contribuíram para a mudança das sociedades, mas porque também os próprios personagens, as próprias personagens, também fizeram parte desses eventos e também evoluíram, dando muitas vezes continuidade nos desdobramentos daquilo que foi vivido naquela época. Então, para termos uma visão tão abrangente, fazendo uma conexão entre todos esses tempos, somente uma visão como a doutrina espírita pode nos proporcionar. Então Kardec coloca logo na primeira frase aqui na primeira oração aqui desse item número 12, ele diz para nós: quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Então nós começamos a ver no futuro que vai se desdobrando as consequências do presente, que por sua vez foi consequência também do passado. Diferentemente dessa visão, que pode parecer fantasiosa para o nosso mundo hoje, que não tem essa compreensão, analisamos apenas esse momento. O momento que nós vivemos, o momento que a geração passada viveu, que a outra viveu isoladamente, sem se preocuparem com a evolução de todos esses elementos que envolvem essa fase da história, sejam os eventos,
sejam as personagens. Então, é nisso que Kardec foca esse seu raciocínio. Agora o item número 13, que nós vamos estudar agora, ele diz assim: com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, ou seja, essa visão geral que se tem, que não importa o que aconteceu no passado, não importa o que aconteceu no futuro, a única coisa que importa é o presente, exatamente esse comentário que a gente fez agora, Kardec diz que antes a criatura nada foi e que nada será depois, que importa ao homem o progresso posterior da humanidade. Ou seja, que importa o futuro se nós não faremos parte desse futuro? O que importância tem o passado se nós também não fizemos parte desse passado? E ele continua: que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos e melhores uns para com os outros? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, o progresso não está perdido para ele? De que lhe adianta trabalhar para aqueles que virão depois dele, se ele nunca poderá conhecê-los, se são seres novos que pouco depois, por sua vez, voltarão ao nada? Se o poder da negação do futuro individual tudo forçosamente se rebaixa às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Então, aqui o que ele lembra é exatamente que a gente fica pensando naquele mundo feliz, né? A gente cria então aquela expectativa de viver num mundo feliz, de viver num mundo mais justo, num mundo mais equilibrado, abordando, né, todas essas questões problemáticas da sociedade que a gente tem atualmente, de diferença racial, de diferenças sociais, de doenças, de falta de infraestrutura, de distribuição de renda, de alimentação, de educação. A gente fica listando, então, todos os problemas da atualidade e fica imaginando como será viver num mundo, não apenas num país, num mundo onde todos esses problemas são solucionados. A gente vai acabar não tendo essa preocupação a partir dessa visão limitada, porque no momento em que eu desencarnar, se nós desencarnássemos agora, nós simplesmente ficaríamos na expectativa de viver o inferno pela eternidade, o paraíso pela eternidade, ou ficarmos ali, dentro da visão católica, purgando naquele purgatório até o momento do juízo final. Simplesmente é essa a visão que se tem hoje. Não pensamos, por exemplo, por que não nós não desfrutamos ou não podemos desfrutar dessa estrutura que todos nós sonhamos, de fato, para o nosso futuro. A gente fica naquela expectativa, como aconteceu recentemente, ontem em especial, um evento político envolvendo também a sociedade importante para o nosso país. Fica imaginando assim aquela expectativa que todo mundo diz, né? Aqueles discursos, para quem assistiu ontem, aquela votação, né, para a continuidade daquele processo de impedimento da presidente. Todo mundo dizia assim: por um Brasil mais justo, por um Brasil mais isso, por um Brasil mais aquilo. Todo mundo então dando ali a sua opinião sobre o que espera do futuro. E a pergunta é: esse futuro vai chegar? Provavelmente sim. Mas a pergunta mais correta é: esse futuro vai chegar para nós? Aí fica aquela dúvida. Se nós vivemos mais 50 anos, talvez a gente consiga encontrar alguma coisa mais concreta, mais sólida. Para quem vai viver 1 ano, 5 anos, ainda tem muita coisa para se trabalhar. Então a gente pensa assim: bom, aproveita o seu momento agora, faça o que você tem que fazer daquilo que está à sua disposição e deixa o futuro para quem vai viver o futuro. Por isso Kardec coloca: com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que nada será depois, que importa ao homem o progresso posterior da humanidade? Depois ele continua agora trazendo o outro lado desse raciocínio. Entretanto, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza
da perpetuidade de seu ser espiritual. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incessantemente, primeiramente através das gerações de um mesmo mundo, e a seguir de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. Essa expressão, sem solução de continuidade, significa sem interrupção. É uma expressão antiga que quase não se usa hoje, mas ele trata exatamente dessa questão. Que revolução no nosso pensamento acabaria acontecendo a partir do momento em que a gente para de raciocinar dentro dessa limitação do presente e começamos então a olhar de um modo muito mais amplo, de um modo muito mais abrangente, percebendo então que a evolução das sociedades, a evolução da própria humanidade significa também a nossa própria evolução. Ou seja, se a humanidade vai melhorar, significa também que nós acompanharemos essa melhoria. Se a humanidade vai enfrentar problemas, esses problemas dirão respeito a nós mesmos. Então essa é a visão que nós temos quando saímos, então, dessa visão limitada, como acontece hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa de abrangência mundial, qual seria exatamente a porcentagem daqueles que pensam apenas que o presente é a nossa realidade e quantos seriam aqueles que viriam a nossa imortalidade como sendo essa realidade? E não apenas a imortalidade, porque na verdade a imortalidade do espírito é algo que diz respeito a todas as doutrinas espiritualistas. Se você por acaso você morre fisicamente e você vai para o céu e você vai ficar eternamente num estado contemplativo diante do Criador, você está vivendo a sua imortalidade. Só que uma imortalidade contemplativa ociosa, apenas vivendo de glórias. Já se você pensa nessa imortalidade de uma forma dinâmica, evolutiva, tendo ali todas as etapas, conhecendo todos os mecanismos, dentre eles, a própria reencarnação, como Kardec colocou, você progride primeiramente através das gerações de um mesmo mundo, e a seguir de mundo em mundo até a perfeição sem interrupção. E aí qual é a porcentagem exatamente daqueles que têm esse raciocínio e não apenas pensam dessa forma? Porque muitas vezes você pensa assim, você acredita em reencarnação? Ele vai dizer, eu acredito. Mas na verdade essa crença que ele demonstra é aquela expectativa dizendo, tomara que seja verdade. Eu acredito, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Sem aquela convicção. Não, que de fato eu acredito mesmo. Eu estou vivendo agora meu presente, eu sei que as minhas ações agora, por menores que sejam, vão interferir no meu futuro, se por acaso eu ofendo, se por acaso eu violo alguma lei, se por acaso eu deixo de contribuir para a evolução do meu mundo, eu vou sofrer as consequências disso. E isso é convicção. Então eu começo a agir exatamente com a preocupação de construir esse futuro diferente. Agora, de um modo geral, quando se fala na crença da reencarnação, é uma crença muito romântica. Tomara que seja assim, seria ótimo que fosse assim. Certa vez eu vi numa novela, num filme, que tinha isso e deve ser tão interessante. Exatamente porque não se estuda, porque não se compreende, é apenas um desejo. E pensando na reencarnação, exatamente como sendo aquela possibilidade evolutiva, ainda dentro dessa visão romântica. Sem a prática, sem a vivência real dessa filosofia. Continua Kardec. Todas as ações, então, terão uma finalidade. Uma vez que trabalhando para todos, cada um trabalha para si mesmo e reciprocamente, de maneira que nem o progresso individual, nem o progresso geral, jamais serão estéreis. Deles aproveitarão as gerações e as individualidades futuras, que não são outras,
senão as gerações e individualidades do passado, chegadas a um grau mais alto de adiantamento. Seguindo aquele raciocínio de Kardec, né? Bom dia, pessoal que chegou. Seguindo então aquele raciocínio de Kardec, ele coloca para nós exatamente passado, presente e futuro, 3 tempos intimamente conectados. Conectados não apenas pelos eventos, mas conectados pela própria continuidade evolutiva de cada indivíduo, de cada individualidade. Repetindo, ele disse: deles aproveitarão as gerações e as individualidades futuras, que não serão outras senão as gerações e individualidades do passado, chegadas a um grau mais alto de adiantamento. Então, quando nós fazemos aquele raciocínio, lembrando do descobrimento do Brasil lá em 1500, que aliás já estamos às vésperas da comemoração, no dia 22 de abril. Então, quando nós falamos daquela geração dos primeiros imigrantes que chegaram aqui, que na verdade não eram imigrantes, mas eram colonizadores, depois vieram famílias, primeiro vieram aqueles desbravadores, né, que chegaram aqui para ter contato com aquela terra virgem, em termos de desenvolvimento social, embora nós já tivéssemos aqui as sociedades nativas. Chegaram aqui, desbravaram, criaram uma estrutura, provocaram ali todas as transformações, inclusive as próprias destruições, de dizimação de florestas, dizimação de sociedades, com toda aquela violência característica de uma geração primitiva em alguns valores, mas desenvolvidas também em conhecimento e também em outros valores. Basta a gente lembrar que esses mesmos colonizadores que eram primitivos estavam mais evoluídos do que aqueles que viviam, por exemplo, há 500 anos, já que eram eles próprios habitantes daquela época. Então, daqueles grupos que chegaram aqui, evoluímos todos. Quem de nós fizemos parte daqueles eventos? Será que nós viemos antes? Viemos depois? Fizemos parte, atuando ativamente como protagonista daqueles eventos? Felizmente, né, nós não sabemos. Claro que todos gostaríamos de saber, que na verdade é uma grande curiosidade que nós temos, né? Quem será? Como será que foi? Onde foi? Mas a gente lembra sempre dessa lei do esquecimento, que nos preserva dessas memórias do passado e nos dá essa liberdade de vivermos aqui esse presente. Então, esse conhecimento, essa visão, nos tira daquela limitação temporal e nos dá exatamente essa visão ilimitada de todos os tempos que envolvem essa nossa existência. E ele continua depois no item 14. A vida espiritual é uma vida normal e eterna do espírito. A encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Salvo a vestimenta exterior, há, pois, identidade entre os encarnados e os desencarnados. São as mesmas individualidades sobre 2 aspectos diferentes, que pertencem tanto ao mundo visível quanto ao mundo invisível, e se reencontram, seja em um, seja em outro, concorrendo em ambos para o mesmo objetivo por meios apropriados à situação. Então nós falamos, na verdade, dessa relação íntima que existe entre essas 2 dimensões, sem tirarmos essa realidade que é a imortalidade do espírito, vivendo nesses 2 ambientes diferentes, mas sem deixar de quem é, e principalmente interagindo também com outras individualidades. Então, quando nós colocamos como nação brasileira, por exemplo, como é que nós classificamos essa nação brasileira? Apenas os brasileiros que estão aqui encarnados? Podemos, por exemplo, ver o mundo espiritual daqueles que acabaram de partir, ou daqueles que estão em vias de chegada, ou aqueles que trabalham nesses bastidores, promovendo essa evolução. Que na verdade nós falamos, você apenas está numa dimensão diferente, mas você não deixa de ser quem você é, esse espírito imortal. Então essa vestimenta exterior, como lembra Kardec, não impede essa interação entre essas 2 dimensões. Ele diz aqui,
as mesmas individualidades sobre dois aspectos diferentes, pertencendo ao mundo invisível ou ao mundo visível, mas na verdade apenas fazendo uma parte do quê? Desse processo de evolução, lembrando que fisicamente nós não somos imortais. O nosso corpo tem prazo de validade, de acordo com a estrutura, de acordo com a sua composição, de acordo com as experiências que ele vai vivendo. Mas o espírito não. E exatamente por não ficarmos fechados dentro dessa linha temporal do nosso presente, esse espírito continua a sua evolução. E nesse processo de continuidade, essas duas escolas, porque existe a escola do mundo espiritual, onde você aprende determinados valores, vivencia determinadas experiências, e outras restritas ao mundo material, onde você também se desenvolve a partir de determinadas experiências. E nessas etapas que se sucedem, os espíritos vão se aperfeiçoando. E aí então nós percebemos, dentro dessa lei do merecimento, você evolui pelo merecimento de suas conquistas. Se você não alcançou ainda a perfeição, e certamente nós estamos longe desse estado de perfeição, o único mecanismo capaz de nos permitir essa transformação é exatamente essa vivência das nossas reencarnações e principalmente aprendendo através das experiências. Do contrário, qual seria a justiça? Qual seria a justiça, por exemplo, de uma criança que acaba de nascer aqui no nosso mundo e ela desencarna em virtude de uma doença? Qual a possibilidade dela evoluir a partir do seu próprio merecimento? E aí então nós percebemos, aquele que erra, lembrando, por exemplo, as passagens de Jesus quando ele dizia a cada um segundo as suas obras e que nenhuma ovelha se perderá. A partir desses dois parâmetros, nós temos então que aquele que erra, mesmo cometendo seus crimes, aquele que é condenado numa penitenciária, aquele que continua praticando crimes contra a sociedade, esse indivíduo é uma ovelha que não se perderá. Se ela não se perderá, como condená-la eternamente pelos erros que cometeu? Porque, na verdade, percebe-se, então, a sua condição primitiva como espírito. E não simplesmente um espírito que merece uma condenação eterna. E aí, então, existe esse mecanismo evolutivo para ajudá-lo na sua própria promoção. E ele continua. Dessa lei, que nós falamos das reencarnações, emana a da perpetuidade das ligações entre os seres. A morte não os separa e não põe fim às suas relações simpáticas nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos entrarem em seus corações e em seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza. Fundamental lembrarmos então que essa transformação que o nosso mundo vivencia hoje, na prática, só é observado através da evolução da estrutura social que nós temos hoje. Falamos de empregos, falamos de escola, falamos de distribuição de renda, falamos de mudanças climáticas, ecológicas. E aí vamos dizer assim, realmente o mundo melhorou bastante. Para nós que temos assim uma certa experiência de vida pelos anos já vividos, a gente pode lembrar que na nossa época de infância era de um jeito. Quando a gente falava assim, realmente as comunicações melhoraram muito. Na época, quando eu era jovem, quando eu era criança, eu usava orelhão com aquelas fichas, né? Hoje não, hoje nós temos WhatsApp, hoje nós temos internet. Então realmente teve uma melhora significativa. Aquela coisa de você pegar fila de banco, preencher papelzinho, hoje faz tudo através de pequenos toques na tela. Mal utilizamos botões. Agora são toques na tela. Então sim, tivemos uma evolução. Olha, Andréa, imagina quem não tinha telefone e andava de carroça. Se nós achávamos que esse era um problema que a gente tinha, perguntemos para os nossos avós como era a vida deles. Que não tinha telefone, que o correio era o seja que Deus quiser. Era um problema sério, né?
Então hoje nós falamos assim, sim, o mundo melhorou muito, mas pensamos apenas na estrutura da sociedade, mas não pensamos, por exemplo, na própria evolução da sociedade. E aí percebemos que, embora imperfeitamente, nós temos esses dois sentimentos fazendo parte desse processo. Fraternidade e solidariedade. Fraternidade porque é a forma como os homens se tratam, com mais respeito, com mais tolerância, e solidariedade pela dependência que um tem para com o outro, e fazendo com que essa dependência seja cumprida de uma forma adequada para que todos se beneficiem. Então, sim, nós tivemos também uma mudança no comportamento da sociedade, mas certamente esses dois sentimentos estão muito aquém daquilo que nós imaginamos de um mundo verdadeiramente feliz. Fraternidade e solidariedade. E aqui Kardec lembra, os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos estiverem em seus corações e seus costumes. Porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos. Atualmente nós vivemos uma crise moral muito profunda. E essa crise moral, ela é demonstrada claramente na relação do indivíduo para com o indivíduo, e nessa época em que nós temos ali aflorados os nossos ânimos, por causa de questões políticas, ideológicas, religiosas, dentre outros, culturais, esportivas, etc, etc. Então, do homem para com o homem, nós percebemos que estamos vivendo uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos. Vemos na televisão um indivíduo cuspindo na cara do outro, vemos um indivíduo agredindo o outro fisicamente ou verbalmente, e dali nós pensamos, mas onde está o sentimento de fraternidade? Então, no nosso país, e podemos estender isso para o mundo, em várias regiões, no caso dos imigrantes, no caso de questões religiosas, Estado Islâmico, etc, etc, etc. Temos uma dificuldade muito grande das instituições para com o cidadão e do cidadão para com as instituições, onde vemos as instituições não respeitando as necessidades do cidadão e o cidadão já não mais acreditando nas instituições. Falamos em instituições políticas, educacionais, econômicas. Percebemos que ninguém mais acredita em ninguém. E não vemos também as próprias instituições se respeitando. Uma instituição tentando derrubar outra. Sempre uma querendo se beneficiar em detrimento da outra. Onde pensamos assim, nesse mundo selvagem, entre aspas, que nós estamos vivendo hoje, o que impera é a lei do mais forte. E essa lei do mais forte é do indivíduo para com o indivíduo, aquele que é mais forte se sobressai. Das instituições para o indivíduo e vice-versa, o mais forte se sobressai. E entre as próprias instituições, o mais forte se sobressai. Uma questão clara que nós vemos das instituições é pegarmos, por exemplo, as indústrias, as empresas, lutando contra o governo. O governo é uma instituição e as empresas compõem também uma outra instituição. Entre a parte jurídica, a parte legislativa, a parte executiva, naquela briga constante. Então nós percebemos qual é o sentimento que existe nessas relações, desde as esferas mais elevadas das instituições até as esferas mais íntimas entre os indivíduos, em que você anda na rua e você percebe a violência urbana, o desrespeito, a intolerância numa série de questões, seja na opção sexual de cada um, na opção religiosa, na questão racial, na questão educacional. Vivemos então uma crise moral generalizada, atingindo todas as esferas. E aí nós lembramos, naquela questão da lei do progresso, quando Kardec perguntava aos espíritos de que modo que o nosso mundo viveria esse progresso, ou qual a contribuição que o espiritismo poderia dar. Esses esclarecimentos, falando sobre a imortalidade, falando sobre o progresso, falando sobre a própria vivência de cada indivíduo nesse processo,
desenvolvendo esses valores fundamentais, como foi colocado para nós nesse texto, solidariedade e fraternidade. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza. Então nós pensamos assim, o mundo vai se transformar a partir do desenvolvimento da solidariedade e fraternidade, ou a partir da transformação do mundo, nós viveremos o sentimento de fraternidade e solidariedade. É um ou outro. Ou se desenvolvem primeiro os valores, se desenvolvem os valores, e a nossa sociedade sofre o efeito desse desenvolvimento, ou a nossa sociedade é forçada a esse desenvolvimento para começar a vivenciar esses valores. E aí nós entramos claramente naquela ideia que nós temos, ou se faz pelo amor, ou se faz pela dor. Pelo amor é nós começarmos de fato a dizer, e nós queremos realmente que a nossa sociedade mude, e a partir de agora então nós viveremos de uma forma solidária e fraterna. Ou podemos então continuar vivendo no nosso egoísmo e sermos arrastados forçosamente pela dor até chegarmos no limite em que a gente fala, não aguentamos mais. Queremos de fato mudar. Qual é o processo mais natural para todos nós? Lamentavelmente é o arrastamento. Isso porque a falta de entendimento que nós temos da nossa imortalidade e desse processo evolutivo faz com que cada um viva a seu modo, preocupado, focado especialmente e unicamente no presente. Já que essa é a minha única existência e o mundo espiritual para mim é uma certa fantasia, porque é assim que lamentavelmente se vê hoje nas religiões, já que cada um por si e Deus para todos, esse cada um por si vive-se de uma forma egoística, acreditando que o paraíso virá. Acreditando que basta frequentar, como a gente já estudou isso nessa última semana. Eu frequento tal lugar, eu acredito em tal lugar, eu leio tal obra e para mim já é o suficiente. Sem se preocupar, por exemplo, das ações mais diretas na vivência do cotidiano, independente dessas crenças. Essas crenças auxiliam nesse processo. Essas crenças fortalecem, dão mais convicção e dão mais equilíbrio para que todos possam viver. Então, quer dizer, se tirarmos, vamos pensar assim, não, vamos então, já que as religiões não servem, vamos aboli-los, aboli-las da vivência humana. Isso certamente seria um grande prejuízo. Porque se com elas, falando desses valores, desses exemplos e apresentando essas promessas, nós já temos o mundo como ele se encontra, imaginemos se nós tirarmos essas religiões. Mas certamente nós teremos, a partir dessa contribuição que o mundo espiritual vem dando, não apenas através das influências, mas a própria presença de indivíduos transformados, indivíduos com pensamentos mais progressistas, indivíduos mais evoluídos, nesse intercâmbio, nessa imigração que chega do mundo espiritual nos ajudando nesse processo de transformação, as próprias religiões também vão se transformar. E aí, então, em vez de fazer pregações de práticas exteriores, de futuros ilusórios, farão pregações diretas sobre a vivência desses valores no dia a dia. Então a gente teve aquele pensamento, né? O Espiritismo é a religião do futuro ou é o futuro das religiões? E aí, se eu não me engano, Leon Denis trouxe para nós, a doutrina espírita será o futuro das religiões. Mas a ideia que a gente tem é assim, quer dizer então que todas as igrejas, todos os templos, em vez de ficarem lendo a Bíblia, lerão o livro dos Espíritos? Não. Continuarão lendo os seus livros sagrados, porém fazendo uma interpretação diferente. Não temos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo? O que significa isso? Que nós estamos lendo os mesmos ensinamentos milenares, mas fazendo uma interpretação a partir dessa nova ótica da imortalidade, da reencarnação. Então, poderemos continuar com as práticas sacerdotais, com as práticas religiosas? Certamente que sim. Mas tudo isso agora de modo diferente. Sem pensarmos apenas em práticas exteriores, mas vivendo isso na intimidade. E não pensemos que as religiões vão se extinguir aqui no nosso mundo. Vai chegar o dia em que o nosso planeta não vai ter religião nenhuma, vai ter uma única fé. Não tenhamos essa ilusão.
porque o nosso planeta é um planeta escola. Ele vem recebendo espíritos em processo evolutivo, e cada vez que um espírito evolui e sai daqui do nosso mundo para viver essa espiritualidade mais elevada, outros estão chegando para começar a viver essa experiência religiosa. Então significa assim, no momento em que você se forma numa escola, em que você se forma numa faculdade, ela pode ser destruída porque ela não serve mais para nada? Claro que não, porque quando você sai da escola, você sai da sua faculdade, se formando naquele ciclo educacional, outros estão começando, que vão se beneficiar. Então existe sempre essa rotatividade. Saem aqueles que estão evoluindo, chegam outros que estão iniciando a sua evolução. Então o nosso mundo hoje, passando nesse processo de regeneração, teremos também filosofias espiritualistas regeneradas, com um pensamento mais evoluído, e visualizando principalmente essa realidade da imortalidade do espírito e vivendo em função dessa imortalidade, e não apenas em função dessa adoração contemplativa que ainda se vê hoje. Quanto tempo nós demoraríamos para viver esse processo de transformação? Não tenhamos pressa, porque isso vai demorar séculos para acontecer. Ah, mas eu queria ver hoje todas as religiões. Você queria. Porque podemos ter certeza, 4, 5, 6 gerações que ainda vão viver no futuro essa experiência. Claro que nós estaremos lá. Falando sobre essa intimidade entre os tempos, nós seremos esses espíritos que vamos continuar reencarnando. Veremos a doutrina espírita evoluir. Ou, se acharmos que a doutrina espírita já evoluiu, já está pronta, doce ilusão. Nós veremos o pensamento espírita evoluir, veremos o pensamento protestante, melhor, evangélico, veremos o pensamento católico, veremos o pensamento islâmico, muçulmano, budista, islâmico e muçulmano é a mesma coisa, mas judaico eu ia falar, hinduísta, todas essas filosofias vão evoluir. E elas vão exatamente convergir para o mesmo ponto, que é essa visão da imortalidade e dessa lei universal, que é essa lei do amor e da solidariedade. O Arnaldo colocou a insatisfação que somos, possuímos e temos, ainda tem sido ímãs poderosos, atraindo-nos para a materialidade, o materialismo. Pode ser que sim, Arnaldo. Na verdade, eu até diria que essa visão da materialidade, do materialismo, é resultado exatamente da descrença que as pessoas estão vivendo, desse panorama espiritual que hoje é mostrado. Fala, por exemplo, eu assistia, foi até interessante você lembrar disso, eu assistia a um filme, e aí então falava sobre as crenças, né, que se tem. Era um filme comum, mas por acaso tinha ali uma pequena comunidade religiosa. E a forma como eles pregavam era uma forma impressionante. Que se você não se converter, Deus vai te punir. E essa punição vai te levar para o sofrimento eterno. Se fala isso no século XXI com tanta convicção, que quando uma pessoa que não pensa dessa forma olha, pensa assim, mas é essa visão de Deus que eu tenho que acreditar? Então eu prefiro não acreditar. Se eu não tenho no que acreditar em algo além da minha vida atual, da minha vida aqui no mundo material, então eu vou viver a vida material da melhor forma. Isso não vai me transformar num criminoso, num egoísta. Eu vou tentar viver da melhor forma, ser uma pessoa generosa, caridosa, mas a minha realidade é essa. Então essa insatisfação, não apenas com a realidade que nós temos hoje, porque essa insatisfação nesse panorama que nós estamos vivendo agora, econômico, social, faz com que nós sejamos cada vez mais individualistas, não necessariamente materialistas. Porque já que a sociedade não me ajuda, então eu vou me proteger, vou me ajudar e ajudar aqueles que estão próximos. Agora, quando eu não tenho perspectiva de um futuro diferente,
fora do mundo material, aí isso me faz me tornar materialista e viver esse materialismo. Então, na verdade, são essas inúmeras insatisfações e decepções que fazem com que nós nos tornemos individualistas vivendo no mundo material. Quando nós começarmos a ter uma perspectiva diferente. Primeiro, observando essa realidade da imortalidade do espírito. Isso vai fazer com que eu não seja tão individualista assim. Já começo a ter um pensamento universalista, vivendo exatamente aqueles dois valores que Kardec colocou, solidariedade e fraternidade. Em função dessa minha crença, eu começarei então a perceber que o mundo material nada mais é do que um cenário onde nós atuamos, trabalhando esse nosso progresso, e já não viverei mais em função dele. Porque inicialmente eu começo a ver o mundo espiritual de um modo diferente, e a partir dessa visão eu começo a viver de um mundo diferente. Então, decepções, frustrações, racionalismo, essa visão racional da realidade que nos envolve, me distancia cada vez mais dessas fantasias espirituais que são transmitidas. Então é necessário primeiro, antes de atingir as pessoas no coração, é preciso primeiro atingi-las no coração, na razão, nos nossos tempos atuais. Eu preciso pensar de um modo diferente. Porque sentir, fé todo mundo tem. Nós temos ali uma porcentagem significativa, na verdade uma porcentagem expressiva, mais de 90% da população mundial acredita em alguma coisa, está vinculada a uma religião, desculpem. E esses 10% nós temos aqueles que são arreligiosos que significa aqueles que não têm religião, mas acreditam em Deus. E temos também aqueles que simplesmente não acreditam em Deus. Não acreditam nada além do mundo material. E aí nós já conversamos sobre isso também. Até aqueles que não acreditam em nada no mundo material, você pergunta assim, mas por que você não acredita em Deus? O argumento claro que é mostrado é exatamente isso. Porque eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que falam nas igrejas. Então, na verdade, ele não deixa de acreditar em Deus simplesmente porque ele não acredita em Deus. Ele não acredita na forma como Deus é transmitido. Claro que isso não é assumido. Ele vai dizer assim, mas me prova que Deus existe. Mostra Deus. Porque esse é um argumento, claro, confrontando as religiões. Então o ateísmo existe como uma manifestação contrária às religiões. Seria exatamente aquele dualismo que nós temos, né? A terra e o céu, o claro e o escuro, as religiões e os ateus. Lembra quando nós trouxemos uma ideia para vocês? Imaginar que o nosso planeta é uma grande caixa fechada. É uma caixa onde todos nós estamos ali presos. Nós não sabemos o que existe fora dessa caixa. E a nossa grande briga se dá exatamente em torno das discussões e debates do que será que existe além das paredes dessa caixa. Cada religião diz assim, não, fora da caixa nós temos tal coisa. A outra diz, não, fora da caixa é de tal coisa. E o outro fala, aí chega alguém e fala assim, eu acredito que não existe nada fora da caixa. E aí então a gente pergunta, mas espera aí, se você quer acreditar que existe alguma coisa fora da caixa, você precisa ver alguma coisa fora da caixa? Ou alguém que está fora da caixa precisa te dizer o que existe? E aí então nós temos os espíritos batendo na porta dessa caixa, abrindo um buraquinho e começam então a contar para nós o que tem lá fora. E aí nós começamos não apenas a imaginar, a deduzir o que existe fora da caixa, mas nós começamos a construir um raciocínio em torno daquilo que chega para nós de fora dessa caixa. Seria muita pretensão nossa dizer que o Espiritismo é a única filosofia que nos mostra essa realidade e que nenhuma outra consegue ver. A doutrina espírita ela não é uma doutrina que veio confrontar as religiões. Não é uma doutrina opositora, concorrente com as demais. Ela simplesmente veio dizer assim para nós, olha, não importa qual é a sua crença, mas você pode acessar o mundo espiritual.
Você não precisa acreditar em Allan Kardec, você pode achar que ele é um cara ignorante, que ele é um cara do mal. Mas se você perguntar para um espírito que é vivo, e com o qual você pode conversar através do recurso da mediunidade, você também vai poder construir o seu raciocínio, conversando com quem está do lado de fora. Então, na verdade, as pessoas confrontam a doutrina espírita e acabam não percebendo que elas estão confrontando, na verdade, é esse medo de acessar o mundo espiritual, porque sempre existiu essa proibição. Então não importa se a doutrina espírita hoje deixasse de existir, todos nós passássemos por uma lavagem cerebral e o espiritismo desaparecesse, surgiriam outros focos em que os espíritos continuariam conversando com as pessoas. E aí então novas ideias surgiriam a partir desse diálogo. Então, na verdade, o futuro das religiões é exatamente esse. E é essa reforma religiosa, essa segunda reforma religiosa, que não é confrontando os dogmas da igreja, mas é exatamente apresentando uma nova realidade. A Miriam colocou lá em cima, se rolar um pensamento de superioridade, já fugiu da lei do amor, que é universal. Exatamente essa ideia que nós temos, inclusive entre as próprias filosofias. Porque eu sou e você não é, a minha tem e a sua não tem, para por aí que já está errado. Porque essa lei universal, essa lei de solidariedade universal, fala exatamente, se você tem, se prepara porque você vai ter que colaborar. Porque é isso que essa lei moral proporciona para nós. Bom dia, Helena. Arnaldo colocou as mensagens de Kardec, espírito, enviou nos anos de 88 e 89 através do Médio Frederico do Rio. São extensas e falam sobre fraternidade do começo ao fim. Um tremendo puxão de orelha, e ele diz que aquele momento era de repensar. Parece-me que continuamos assim, repensando e ainda não realizando a fraternidade. Certamente nós temos mudança, como eu falei para vocês. Não se compara aquilo que nós vivemos no século XIX com aquilo que nós estamos vivendo no século XXI. Muita coisa mudou, não tenhamos dúvida disso. Mas o problema é a velocidade com que houve essa mudança. Isso é algo muito lento, é algo que ainda continua trazendo para nós um grande sofrimento no nosso modo de viver, porque essas mudanças estão muito lentas. Basta a gente lembrar, como eu falei para vocês, em 1888 o Brasil estava saindo da escravidão. Hoje nós não temos mais escravidão. Temos diferenças sociais, temos preconceitos, temos ainda um grande conflito com essa questão de raças aqui no nosso país e também no nosso próprio mundo. Mas certamente é inadmissível a ideia da escravidão. Hoje nós temos leis que combatem a escravidão. Naquela época nós tínhamos leis que afirmavam a escravidão. 150 anos demorou para ter essa mudança. Demorou muito? Sem dúvida nenhuma. Basta a gente lembrar, cravando 100 anos, em 1988 nós tivemos a promulgação daquela nova Constituição, que trazia inúmeras leis, inclusive leis tratando dessa questão, direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, questões raciais. 100 anos se passaram para que uma nova Constituição trouxesse para nós de modo claro essas mudanças na sociedade. Mas como nós geralmente não vivemos 100 anos, nós ficamos muito preocupados com isso, né? Nossa, mas por que demora tanto? Como dizem os espíritos, diante da eternidade a encarnação é um piscar de olhos. Então para nós uma encarnação toda é algo muito lento, muito demorado. Mas se nós tivermos essa visão convicta dessa realidade espiritual e olharmos para trás e percebermos que nós já tivemos milhares de encarnações, essa é só mais uma. E aí então nós, apesar de toda a nossa ansiedade, nós começamos a ficar mais calmos, mais pacientes, percebendo que a nossa sociedade, com essas dificuldades que tem hoje, são dificuldades temporárias, mas esse temporário é um temporário longo, não é um temporário de hoje para amanhã. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, uma encarnação de cada vez, com toda a paciência, com toda a tolerância. Me veio a imagem aqui agora de Chico Xavier, na época em que ele atendia as pessoas. Lá em Uberaba, com as suas psicografias, com os seus trabalhos sociais. Certamente ele via as pessoas nas suas diferenças.
Alguns eram mais esclarecidos, outros ainda muito simples no entendimento dessas questões espirituais. E quando ele olhava para essas pessoas, ele não as via apenas com tolerância. Não, você é ignorante, então eu te aceito porque eu sou mais evoluído, eu sou paciente e tolerante. Ele olhava para as pessoas e as via como um espírito em evolução, que ainda estava num estágio inicial, mas que estará no futuro num estágio mais evoluído. E essa visão que nós temos que ter também. Ao vermos nesses conflitos políticos, nessa violência, tivemos em São Paulo, na semana passada, uma briga muito feroz entre torcidas, Corinthians e Palmeiras, quebrando trens, matando pessoas. De que forma que nós temos que olhar essas pessoas? Não é que nós somos espíritas passivos, porque essa é uma ideia que você tem hoje. Ah, mas espírita é muito bonzinho, ele é muito passivo, ele é muito conformado. Não, não somos não. Nós vemos aqueles indivíduos como seres ainda num estágio evolutivo primitivo, onde a violência ainda impera, mas eles devem ser educados. E essa educação virá através das leis da nossa sociedade, ainda lamentavelmente muito agressiva no seu modo punitivo, e virá também através dessas leis morais universais, em que eles vão aprender através da dor que causaram, através da dor que ainda resistem em provocar. Então nós olhamos para aquele indivíduo e ele não me desperta mais ódio, mas desperta em mim um sentimento de solidariedade, um sentimento de caridade, que me leva a esse processo educativo. Porque a ideia é assim, você é tão caridoso, então solta todos os presos. Não, não solto não. Lamentavelmente eles são ainda nesse estágio evolutivo, são seres ainda incapazes de viver de uma forma saudável com a sociedade. Mas eu vou trabalhar para que enquanto ele estiver preso, ele aprenda. Aqueles que são ignorantes, vou trabalhar para que eles tenham educação, porque são espíritos em processo de formação. Veremos aquele indivíduo que comete um crime na sociedade, vou tentar encontrar solução preventiva, melhorando a estrutura social, oferecendo oportunidades de trabalho, porque o indivíduo, quando ele cai para a violência, para a delinquência, o seu principal problema é um problema social. São poucos aqueles. Se nós tivéssemos hoje uma grande revolução no nosso país e tivéssemos emprego para todas as pessoas, nós veríamos que uma pequena porcentagem continuaria no crime, porque é uma questão de valores, de inferioridade, de personalidade. Mas muitos daqueles que estariam no crime ou estariam propensos a cometer um crime, deixariam de fazer porque teriam de onde tirar o seu sustento. Olha a diferença que é de eu querer exterminar todos os criminosos e de eu perceber os criminosos como seres em evolução. Então de conformismo não existe nada. É essa compreensão que faz com que eu seja mais ativo ainda nesse trabalho de transformação do mundo. Porque eu não vou ficar preocupado depois com as consequências da criminalidade, com as consequências do desequilíbrio. Eu vou trabalhar de uma forma preventiva, evitando que isso aconteça. Exatamente porque a minha visão não vê o criminoso como um criminoso, mas o vê como um espírito imperfeito, equivocado, agindo em função dos seus instintos pelas dificuldades que tem. Assim nós observamos então a sociedade, de um modo muito diferente. Não apenas porque nós falamos da criminalidade, falamos dos delinquentes, e dentro de casa. Quando nós temos aqueles que têm temperamentos mais fortes, aqueles que são mais agressivos, aqueles que são mais generosos, mais compreensivos. Somos todos espíritos em evolução. E saindo daquela ideia da caridade fora de casa, dentro de casa nós encontramos o mesmo cenário. Aquelas famílias problemáticas, que têm ali pessoas que trazem muitos problemas, e eu falo de muitos problemas. Quem são esses espíritos? São espíritos em evolução, que, nesse caso, estão vinculados diretamente a nós. E nós a eles, de alguma forma. Continuando, pessoal. Depois de falarmos, então, nesse último trecho, os homens só serão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos, fraternidade e solidariedade,
entrarem em seus corações e seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza, incluindo, nesse caso, para complementar, as nossas instituições administrativas, onde teremos governantes, legisladores, juízes, que trabalham em prol da sociedade com esse sentimento de solidariedade e fraternidade presentes em seus corações. Então não teremos mais corrupção, não teremos mais injustiças, teremos leis justas. Isso é algo do futuro? É uma utopia? Não, não é uma utopia. É uma utopia para nós, se tivermos essa visão limitada. Utopia é uma ideia que não vai se realizar. É uma fantasia de que alguma coisa melhor vai ter no futuro. É utopia quando eu vejo a minha encarnação, a minha vida, a minha existência como única. Para nós que temos uma visão ampliada, nós não vemos utopia, vemos uma realidade. Ah, mas isso vai demorar 500 anos. Estarei aqui para ver. Vou trabalhar todas as vezes que eu puder para chegar nesses 500 anos como participante ativo, protagonista dessa revolução. E aí então, se não tivermos uma visão ainda limitada, nesse caso, nós ainda ficaremos presos ao nosso presente. E aí então, para que eu vou fazer tanta força para construir algo que não me diz respeito? Aí temos aquele discurso, não, vamos trabalhar em prol dos nossos netos. Tá, e se eu não tiver neto? Eu vou trabalhar para quê? Vou fazer força para quem? Tem uma palestra muito interessante do André Trigueiro, né? Nós conhecemos no meio espírita como um trabalhador incansável para falar sobre doutrina espírita e meio ambiente, e é um jornalista que também atua nesse meio, sobre questões ambientais e tudo mais. Numa das suas palestras ele lembra sempre que aquilo que nós destruímos hoje é o que nós encontraremos amanhã. E aquilo que nós preservarmos hoje será aquilo que nós encontraremos amanhã. Se você passa por um caminho e começa a apedrejar tudo aquilo que você vê, a depredar tudo aquilo que você encontra, quebrar janelas, pichar parede, na próxima vez você vai morar exatamente nesse lugar. E aí você vai dizer assim, mas que gente mais selvagem, fica quebrando parede, quebrando vidro, pintando parede, sujando tudo. E aí, então a nossa memória vai esclarecer e a gente vai se ver jogando coisas. A gente vai se ver nessa destruição. Então quando ele fala assim que nós temos a necessidade de preservar o nosso mundo e de reconstruir aquilo que foi destruído por uma questão da nossa própria sobrevivência, nós não estamos preservando para os nossos netos. Na verdade, nós estamos preservando para nós mesmos. Para as gerações que nos sucederão, nessas gerações nós teremos aqueles que nos acompanharão nesse processo, serão os nossos descendentes, mas muitas vezes seremos nós mesmos fazendo parte dessas gerações. Então, se nós temos essa visão de meio ambiente, nós podemos também ter essa visão de sociedade. Eu quero construir uma sociedade melhor para as gerações futuras. E aí nós mudamos. Eu quero construir uma geração melhor, uma sociedade melhor, porque eu estarei aqui de volta. E quando eu tiver esse pensamento, tudo aquilo que eu fizer eu vou fazer do jeito certo. Eu vou colocar as coisas organizadas dentro da minha casa porque sou eu que vou usar. Eu vou arrumar as coisas na minha rua porque sou eu que vou usar. Eu vou transformar o meu mundo porque eu estarei de volta utilizando esse mundo. Continua Kardec. Entretanto, como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna para todo sempre os homens estranhos uns aos outros? Pela lei da perpetuidade das relações que ligam todos os seres, o Espiritismo estabelece esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza, e dele faz não somente um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que fez e ao que fará, aos homens do passado e aos homens do futuro.
ele não pode mais dizer que não tem nada em comum com aqueles que morrem, pois uns e outros se reencontrarão incessantemente, neste mundo e no outro, para subirem juntos a escala do progresso e se prestarem um mútuo apoio. Lembra daqueles presos que nós comentamos da penitenciária? Tomara que eles fiquem todos presos, eu não tenho nada com isso. Na próxima geração, esses mesmos espíritos rebeldes, porque eles não foram educados, eles foram excluídos, me reencontrarão. E eu os reencontrarei, porque eu estou vinculado a eles pelo desprezo que eu tive anteriormente. Eu os desprezei, vou aprender a amá-los. Eles não foram educados, voltaram para serem reeducados. Agora eu trabalhei pela melhoria da sociedade, reencontrarei uma sociedade melhor, porque os habitantes que foram beneficiados pelas minhas ações também se transformaram. Essa lei de solidariedade que a doutrina espírita traz para nós, e vai aprofundando em cada um dos nossos estudos, ela nos transforma completamente. Não adianta eu imaginar que burlar a lei de uma sociedade vai me deixar isento das consequências dessa violação. Se eu me achei esperto, violando uma lei, prejudicando os outros, voltarei para poder aprender a agir de um modo correto perante essas mesmas leis que eu violei, perante aquelas mesmas pessoas que foram prejudicadas por minha causa. A Miriam colocou, por isso a ideia de que o mundo não tem jeito, a curto prazo realmente fica difícil. O descarte está na moda, sim, porque a visão limitada, seja pelas decepções, seja pelas frustrações, pela descrença, é algo que nos foca somente agora. Não tem aquele pensamento, viva a vida intensamente, porque a vida é uma só. Aproveite cada minuto da sua existência. Tudo isso para nós é uma visão muito prazerosa, muito interessante, mas absolutamente equivocada. Se você viver intensamente a sua vida, intensamente em função do quê? Intensamente dos prazeres que você pode desfrutar? Esses prazeres vão te trazer consequências. Seja um prazer que te coloca com indiferença perante os outros. Contei para vocês uma frase que há muitos anos eu ouvi e que eu fiquei assim, ela ficou marcada na minha mente, de uma forma negativa, lamentavelmente. Quando eu sugeri para uma pessoa, mas por que você não aproveita o conhecimento que você tem e você faz um trabalho legal assim de fazer parte de uma instituição, de voluntário? Tem mais coisa para fazer da minha vida do que ser voluntário. Nunca mais esqueci isso. E era de uma pessoa próxima. Então esse pensamento que nós temos, muitas vezes as pessoas não pensam assim, não dão essa resposta tão contundente. Eu tenho mais o que fazer. Mas intimamente elas olham essa ideia do voluntariado, do trabalho coletivo em benefício da sociedade, por uma questão de autodoação, elas veem isso com indiferença. Essa me deu essa resposta. Outras já deram assim, mas sabe o que é? É que eu não tenho tempo, é que não dá, eu vou ver se dá para fazer alguma coisa. Então, na verdade, assim, cada um vivendo do seu jeito, tem mais coisas para fazer. E nesse mais coisas para fazer, são coisas absolutamente fúteis. Nesse caso específico. Você vai acordar cedo para ficar fazendo o quê? De tão especial, de tão insubstituível assim. Eu quero acordar mais tarde, eu quero ir a hora que eu quero fazer o que eu quero. Tenho coisa melhor para fazer. Melhor para ele. E esse melhor para ele significa, eu quero viver a minha vida, eu não estou preocupado com a vida dos outros. Então esse individualismo que nós temos hoje acaba causando isso. Gato velho, abraço. Muitos convivem em um ambiente ruim, mas não se sintonizam com essa negatividade. Muitas vezes o ambiente ruim é um cenário problemático que ele vive, mas ele lida de um modo diferente. Exatamente pelos valores que ele já adquiriu, pela compreensão que ele tem. Não necessariamente não, porque eu sou espírita, porque eu faço isso. Nós estamos falando do indivíduo que lida com isso de modo diferente. Mas isso é uma exceção. A regra é nós sermos contaminados por isso também e nos tornarmos cada vez mais endurecidos, cada vez mais cristalizados nessa ideia do individualismo, que pode se reverter muitas vezes em algo destrutivo.
Porque, de um modo geral, nós temos aquela parcela. Poucos indivíduos que praticam o bem, uma quantidade razoável de indivíduos que praticam o mal efetivamente, e uma grande massa que se torna absolutamente indiferente. Essa indiferença, você não faz bem, mas também você não faz mal, e você vive na sua. Esse individualismo tem o seu preço. Porque a lei de solidariedade é aquela que nos leva a essa evolução. Estarmos encarnados aqui nos leva a esse desenvolvimento de valores. E esse isolamento, esse individualismo, ele sempre vai trazer o seu preço, vai cobrar o seu preço. Porque ninguém vive isoladamente. Nós somos dependentes dos outros. Assim como os outros são dependentes de mim. Se eu me beneficio daquilo que os outros me oferecem e eu não retribuo com aquilo que eu posso, isso mostra o meu egoísmo. É aquela velha expressão popular. Que vem a nós, tudo bem, ao vosso reino que é bom, nada. Fraterna colocou, gostaria de estar vivendo em um mundo com essa mentalidade positiva. O nosso mundo vai se transformar com essa mentalidade positiva, fraterna. Porque tudo aquilo que nós falamos hoje são ensinamentos, são ideias, são desejos, mas na prática, o próprio Chico Xavier trouxe aquela frase para nós: o espírita, quando chora, chora escondido. Depois ele lava o rosto e vai fazer caridade. Isso mostra claramente que Chico Xavier, por exemplo, com todo o seu otimismo, com toda a sua compreensão, também chorava escondido com as decepções, com as frustrações. Então não é porque o mundo tem um pensamento negativo que eu também vou ter. Se eu não tiver acesso ao mundo, eu deixo ele aguardar o tempo dele, mas eu posso fazer aquilo que eu posso. E farei. A Miriam colocou, esperamos por grandes mudanças, grandes projetos, e acho que por isso muitos não enxergam no voluntariado algo que faça diferença. E é aquela história também, Miriam. Nós esperamos que os grandes projetos surjam de alguém que faça. E nós nos esquecemos ou não percebemos que nós devemos e podemos fazer parte desse projeto. Eu quero que o mundo seja melhor. Então trabalhe para que o mundo seja melhor. Quando esse mundo vai melhorar? Quando você trabalhar para ele melhorar. A gente sempre acha que os outros têm a responsabilidade. Esse país não tem jeito, mas também com esse governo, pera lá. E você, como cidadão, como é que você se comporta? Você trabalha alguma coisa para mudar o quadro social? Ou você acha que só os outros têm responsabilidade para fazer alguma coisa e você não tem obrigação nenhuma para fazer isso? Exatamente. Pagar imposto não é fazer algo já? Eu pago meus impostos. É a visão materialista que nós temos. Então, o sentimento de fraternidade e solidariedade, ele acaba ficando esquecido porque eu me coloco com as minhas obrigações materiais e não com as obrigações morais. Então, se nós queremos um mundo melhor, vamos fazer uma avaliação. O que eu estou fazendo para que o mundo seja melhor? Eu trabalho, não tenho tempo. Se você não tem tempo de fazer o mundo melhor, por que você acha que os outros vão ter tempo para fazer o mundo melhor para você? São respostas dolorosas, difíceis, assim, muito escancaradas, mas que devem ser perguntadas, que devem ser feitas. Queremos que acabem com as injustiças, então seja uma pessoa justa. Eu quero acabar com a miséria, faça caridade. São situações simples. Quando a gente começa a atribuir a nós mesmos as responsabilidades pelo tipo de mundo que nós estamos vivendo, exatamente porque temos agora essa visão ampliada dessa realidade, nós paramos de reclamar e começamos a agir. Pare o mundo que eu quero descer. E você vai descer aonde, sendo egoísta desse jeito? Você vai achar mesmo que vai passar um ônibus de luxo para te pegar? Qual é o teu merecimento para isso? Então acaba com essa ideia de que eu não tenho nada com isso. Estarmos aqui presentes, lembra daquela questão das expiações coletivas que nós estudamos, lá no livro Obras Póstumas? Nós temos expiações individuais, em que eu mesmo sofro as consequências daquilo que eu fiz contra mim, expiações familiares, em que eu estou envolvido, comprometido diretamente com as pessoas que fazem parte da minha família, que moram na minha mesma casa, e tenho as minhas expiações coletivas. Eu faço parte de uma cidade que tem esses problemas, faço parte de um país que tem esses problemas, porque eu colaborei para que esses problemas surgissem. E é da minha responsabilidade trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos.
Acabou aquela história, eu vou fugir daqui. Quantas pessoas dizem assim, não vejo a hora de ir embora para o Brasil. Vai embora do Brasil dessa vez, da próxima você vai voltar. Não pensa você que você vai escapar com essa ideia de que se você fizer hoje tudo se resolve. Não adianta. Se você pensa em fugir de uma responsabilidade, você vai dar a volta no quarteirão. Quando você chegar de novo no mesmo ponto, o problema vai estar sentado na calçada batendo o pezinho. Que bom que você voltou. Não adianta a gente querer se iludir. Essa visão que a doutrina espírita nos dá, nos traz uma responsabilidade clara sobre tudo aquilo que nós trazemos de benefício e aquilo que nós trazemos de malefícios. Para a gente poder fechar, a Dídima colocou, a gente está sempre fora de tudo que acontece. Somos um monte de Pilatos, né, lavando as mãos a tudo que acontece, né? Mas Dídima, mas é verdade. Eu não tenho nada com isso, é você que pensa. Você está encarnado nesse lugar, nesse país, com essas pessoas, vivendo esses problemas, vendo esse governo problemático, vendo essa situação social problemática. Você está comprometido diretamente com isso. Não se iluda que isso não é um problema seu. Só para a gente poder lembrar, deixa eu pegar aqui rapidamente essa mensagem aqui, espera só um pouquinho. Enquanto isso a Paty colocou, né? A Fraterna colocou inicialmente aqui. Nos outros países as distorções são outras, mas existem sem dúvida. As pessoas que vivem naqueles países, Fraterna, elas estão comprometidas com aqueles problemas e com aqueles benefícios. Por que nós não estamos no Estado Islâmico, vendo nossas mulheres e crianças e jovens sendo assassinadas, executadas? Porque isso não é uma coisa que diz respeito à nossa realidade. O nosso problema é aqui. Aquelas pessoas, lamentavelmente, estão lá, mas isso não significa que nós teremos que ficar indiferentes. A lei de solidariedade mostra, apesar dos nossos problemas, nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém. Assim como tem outros que estão numa condição melhor, que podem fazer alguma coisa em benefício nosso. Cada um tem seu problema. Os alemães hoje vivem uma vida maravilhosa dentro da nossa perspectiva, mas estão comprometidos com um passado muito negativo, que estão agora tentando reconstruir, tentando trabalhar. Na África nós vemos aquele cenário pavoroso de fome, miséria, de mortes, de violência. Aqueles espíritos lamentavelmente estão comprometidos com aquela situação. Teve um caso que foi contado num livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. Não lembro se era Bastidores da Loucura, não me recordo agora, mas eu lembro de um espírito que tinha reencarnado na Suécia e que depois reencarnou na África. E esse espírito fazia parte de uma casa de Umbanda, onde o Dr. Bezerra de Menezes trabalhava. E aí mostra então que muitas vezes um espírito que reencarna num ambiente bem estruturado, saudável, numa próxima encarnação, pelo fato de não saber aproveitar aquilo que ele vivenciou, ele reencarna num lugar mais problemático. Então, quer dizer, aqui, se a gente acha assim, não. Felizes são aqueles que nascem na Dinamarca. Felizes se eles souberem aproveitar aquilo que eles têm hoje. Eles que não aproveitam para ver. Porque eles vão ter que dar valor àquilo que não tiveram. É a mesma coisa do Chico Xavier. Feliz era o Chico Xavier que fez o que fez. Ele que não fizesse para ver. Com a capacidade, com o conhecimento e o comprometimento que ele tinha. Ele que chegasse assim, quer saber? Vou parar de fazer isso tudo que não me interessa mais. Sou funcionário público aposentado. Tenho aqui os meus amigos. Para que ficar perdendo tempo, acordando cedo, dormindo tarde, cuidando de gente que eu nem conheço? Ele que fizesse isso para ver. Pelo conhecimento que ele tinha, da necessidade evolutiva, da sua capacidade que ele tinha. Então, na verdade, é assim. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidamente. A Paty colocou lá em cima, né? A casa em que frequento tem uma casa de apoio que cuida de crianças. E estamos com uma imensa dificuldade de mantê-las, não por falta de recursos, mas por falta de voluntários. Isso é um compromisso que vocês têm também, Paty. Se não tem, vocês vão ter que se desdobrar, valorizar o trabalho, valorizar a oportunidade. Não é porque falta que vocês vão ter que deixar as crianças passando necessidades. Vocês vão ter que se desdobrar.
E por que tem casa que está cheia de voluntário, o pessoal trabalha tranquilamente? Pensa sempre dessa forma, todas as experiências que nós estamos vivendo vão tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. Só que muitas vezes, em vez de tirar de nós esse melhor, vão ter que arrancar de nós esse melhor, pelas necessidades. Vão chorar, vão espernear, mas o trabalho vai continuar exigindo de vocês o máximo. Temos que fazer de alguma maneira, mas chega um momento que fica complicado. Ainda assim, vocês vão ter que continuar fazendo. O fato de ter complicado, vocês vão parar. Gente, vamos parar porque não tem mais nada para fazer. Será? Dá para imaginar a Madre Teresa de Calcutá. Complicado era o trabalho que ela fazia. De sair na rua, pegando gente que dormia na rua sem ter o que comer. E ela tinha que implorar para as pessoas para oferecerem uma migalha, não para ela, para dar para essas pessoas que passavam fome. Isso era complicado. A Dídima colocou, né, muito sério o que foi falado hoje. Né? Vamos assistir Haroldo, falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Fala exatamente de como cada um vê o Brasil, o que cada um de nós está fazendo aqui, e agora para que isso seja uma teoria, né, uma realidade. Ou uma teoria ou uma realidade. É assim mesmo que é. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Peraí lá. Só para a gente fechar com essa mensagem, que ela é sempre muito bem-vinda, que reforça exatamente esse nosso pensamento. Reprogramação, do livro O Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Nasceste no lar que precisavas, viveste o corpo físico que merecias, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, busca, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Então uma frase como essa, ela é muito clara para nós. Que tudo tem um motivo. E isso não é conformismo. Isso é clareza na visão. O El colocou, posso estar errado, mas já me disseram, sobre essa história do encarnado da Suécia e depois na África. Quando eu ouvi, a pessoa havia relatado que no livro tem uma frase do Espírito que dizia: evolui mais ajudando como negro na África, evolui mais ajudando como negro na África, do que ter vivido como um branco na Suécia. Exatamente pela circunstância, Well. Esse livro, com certeza, é do Manuel Filomeno de Miranda, porque faz muitos anos que eu li esse livro, mais de 20 anos, mas essa é uma ideia que me deixou muito marcado. E esse espírito, mesmo depois de ter vivido na África e ter desencarnado, continuou trabalhando num centro de Umbanda, atendendo as pessoas carentes. E ela valorizava muito mais a última experiência, porque ela era uma aquelas pretas velhas, né, que se manifestava através da mediunidade. E ela dizia que ela ajudava muito mais agora do que quando ela vivia com toda a estrutura num país desenvolvido. Claro que isso, mesmo que não seja um fato, é uma metáfora muito clara para nós. É um exemplo muito claro dessa ideia de que, se você não souber aproveitar a estrutura que você tem para você se desenvolver, você vai se desenvolver numa condição difícil. E é aquela expressão que eu sempre trago para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil que a primeira. E nesse caso é assim, nós temos oportunidade hoje, não foi bem vivida, e nós agora, dentro da doutrina, nós temos uma visão clara de toda a lição de casa, todo o trabalho, todas as oportunidades, tudo aquilo que nós podemos fazer.
para o nosso próprio crescimento. Se nós não soubermos aproveitar, seremos forçados a fazer isso numa situação mais difícil. Se a gente acha que a nossa vida não é boa, que vai ficar reclamando, a próxima vai vir um pouquinho pior para poder chamar a sua atenção. Isso se nós, claro, não tivermos merecimento para isso. Pessoal, parando por aqui então, que nós já estouramos 10 minutos do nosso tempo. Ainda temos aqui mais um parágrafo. Eu não li esse livro, Paty, então, como eu lembro da história e eu não li esse livro, esse é uma história... é uma história de Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Eu posso até pesquisar depois para ver se a gente acha essa citação de um modo mais completo. Tá? Mas, pessoal, parando por aqui. Ainda tem aqui um tanto para a gente continuar. Esse item 14, né, nós paramos no meio do 14, então depois nós voltaremos, né, nesse trecho para retomarmos esse nosso raciocínio. Então fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pesquisar depois, mas quem lembrar, posta lá no nosso grupo no Facebook, que depois dali a gente traz de volta para... então, mas como eu li, então